O princípio da conversão energética. A conversão de energia é um processo fundamental que descreve a transformação da energia de uma forma em outra. Na maioria das vezes, essa transformação é feita com energia elétrica, que pode ser convertida em outras formas de energia, como térmica, mecânica e luminosa. Isso é possível graças a dispositivos como resistores, motores elétricos e lâmpadas. Quando a corrente elétrica passa por um resistor, por exemplo, parte da energia elétrica é convertida em energia térmica, aquecendo o resistor, ou as mais conhecidas resistências, encontradas em chuveiros. No entanto, a conversão de outras formas de energia em eletricidade é mais desafiadora. Os painéis solares são uma exceção, pois usam um princípio químico para converter a energia da luz solar em eletricidade. Para a maioria das outras formas de energia, a única maneira eficiente de grande escala de converter em eletricidade é por meio da variação do magnetismo. Isso envolve a indução de movimento em motores, que usam o princípio de bobinas e ímãs internos para gerar eletricidade. Quando o motor é movimentado, as bobinas anexadas aos ímãs criam uma variação magnética, induzindo os elétrons a se moverem criando uma corrente elétrica. Esse princípio é usado em hidrelétricas que usam água e gravidade para girar uma turbina, que é um motor. O que também ocorre em geradores eólicos que pegam o vento para mover pás e girar uma turbina e até mesmo usinas nucleares e termoelétricas que, aquecendo água, usam vapor produzido para mover turbinas. Embora existam muitas formas de usar a energia elétrica, a conversão de outras formas de energia em eletricidade é limitada. Girar uma turbina é a melhor maneira que conhecemos de converter a energia mecânica de algo em movimento em energia elétrica. Tirando os painéis solares, praticamente toda a nossa eletricidade vem de turbinas giratórias. As turbinas eólicas e as turbinas hidráulicas são as mais óbvias, mas até mesmo nossas usinas de carvão, gás e energia nuclear usam turbinas. O combustível está lá apenas para aquecer a água e transformá-la em vapor que pode fluir e girar uma turbina. Conceitos de eletricidade. Veremos sobre 4 conceitos da eletrônica aqui. A já mencionada corrente elétrica, que é o fluxo de elétrons percorrendo um circuito elétrico. Para haver corrente, os elétrons devem estar se movendo. É desse movimento que vem a corrente, como uma correnteza. A corrente elétrica é medida em amperes. A tensão elétrica é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos, a exemplo da pilha que tem um menos e um mais. Um lado está com mais elétrons que o outro, com um desequilíbrio. Ao ligarmos esses lados em algo, os elétrons saem do negativo, passam pelo equipamento e vai rumo ao lado positivo da pilha ou bateria em busca de equilibrar essa diferença. A tensão elétrica é medida em volts. A resistência elétrica, também mencionada, e a medida da dificuldade que o material oferece para a passagem da corrente elétrica, não exclusiva aos resistores, mas a todos os materiais. A parte interna dos fios elétricos são feitos de metal que tem baixa resistência, assim como a parte externa tem alta resistência, isolando o fio e evitando que tomemos choques. A resistência elétrica é medida em ohms. Circuitos elétricos são sistemas fechados de condutores elétricos. Para que a corrente passe por ela é preciso estar fechado para formar o caminho. Abrir o circuito quer dizer desligá-lo, é o que faz o interruptor com as lâmpadas. Existem 2 tipos básicos de circuitos elétricos, os circuitos em série e os circuitos em paralelo, mas isso será mostrado mais à frente. Sobre a corrente elétrica, há 2 tipos, a contínua, DC, e alternada, AC. A corrente contínua é uma corrente elétrica que flui em uma única direção. A fonte típica é uma bateria. Por outro lado, a corrente alternada muda de direção periodicamente. A fonte de alimentação típica é a rede elétrica de energia. Cada tipo de corrente elétrica tem suas próprias vantagens e desvantagens. A corrente contínua é eficiente para dispositivos eletrônicos que requerem uma tensão constante, enquanto a corrente alternada é mais adequada para a transmissão de energia elétrica de longas distâncias. Voltando aos tipos de ligação, pode-se observar o que ocorre nas ilustrações a seguir. Há 2 tipos de ligação a montar um circuito, cada um com suas características. A ligação em série divide a tensão e mantém a corrente original nos componentes. Como resultado, tem menos energia passando por cada um deles. Isso é mais usado em prototipagem e circuitos internos.
Para ligar em série basta ligar um componente a outro assim como se estivessem de mãos dadas. Apenas uma delas. Já a ligação em paralelo, que estamos mais habituados, é justamente a que usamos no nosso dia a dia, pois é que está presente em nossas residências e pode ser observada em TVs, filtros de linha, extensões e até nos eletrodomésticos, os quais têm um plug com duas conexões metálicas, onde os mais atuais possuem três, mas este terceiro tem um fim de aterramento anti-choque. Um ponto importante, pois se fosse em série nas residências, só seria possível ligar uma coisa por vez, pois ao ligar duas coisas a tensão sairia de 220 para 110 volts, e assim por diante, dividindo e nada ligaria.